Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, TV Sistec e UNEC TV. Graduado em Psicologia, filho do psicólogo Marco Antônio Gomes e da pedagoga Renata de Farias Gomes, especialista em saúde mental e mestrando em segurança pública pela Universidade de Vila Velha, ele desenvolve um projeto que irá mapear a criminalidade em Caratinga e traçar um perfil das vítimas e dos agressores. No momento em que a nossa região discute todas as questões envolvendo a violência urbana, até por conta da recente e triste ocorrência envolvendo a morte de um policial e de um segurança na cidade vizinha de Santa Margarida, o Começo de Conversa coloca em pauta o problema da segurança pública que atinge todo o nosso país. É logo após o intervalo, não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela Super Canal TV, TV Sistec e UNEC TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Roda aí, produção. Queria dizer que estou sempre acompanhando seu programa, tanto pelo NEC quanto pelo YouTube. Você está sempre abordando diversos assuntos mais variados. E queria dizer também, parabenizar toda a sua equipe e você também pelo seu ótimo programa. Parabéns. Luiz Palhares, quero dizer que o programa Começo de Conversa é um programa que nos informa, educa, nos atualiza. Tenho gostado muito. Vale muito a pena. Parabenizo aí o Dr. Eugênio e toda a equipe da UNEC TV. Nossos agradecimentos pela participação ao João Pedro e ao Aloysio Palhares. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou através do WhatsApp 033 98899 2831. De 1980 a 2014, quase 1 milhão de pessoas foram vítimas de algum tipo de arma de fogo no Brasil. Mais de 42 mil só em 2014. E o perfil dessas vítimas, na média, é de homens entre 15 e 29 anos. O Começo de Conversa dessa semana traz um especialista da área da psicologia para mostrar como educação e saúde estão envolvidas com segurança pública. Ele está desenvolvendo o projeto Psicologia Comunitária, Saúde Mental e Segurança Pública, que tem o objetivo de mapear a criminalidade em Caratinga e região, traçar um perfil das vítimas e dos agressores e, sob a perspectiva da psicologia, avaliar os fatores de risco que levam à criminalidade e como eles podem ser minimizados. Bem-vindo, Caio César Faria Gomes. Tá bom, meu amigo? Tudo jóia. Prazer muito grande te receber aqui mais uma vez no Começo de Conversa. Você já passou por aqui, logo no começo do Começo de Conversa. Sim. Isso no final do ano passado. E nós falamos aqui sobre sexualidade, falamos sobre saúde mental e hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Que projeto é esse? Psicologia comunitária. Como que funciona? Quais são as parcerias? Mais uma vez, é um prazer estar aqui no Começo de Conversa. Me sinto bem estar num programa que traz à população, né, de uma maneira bem tranquila, bem gostosa, conhecimentos, né, um pouco da cultura, um pouco do que a gente vive no dia a dia. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer e mais uma vez, né, refaço minha fala. Estou muito feliz de poder estar no Começo de Conversa. Esse projeto, que tem como título Psicologia Comunitária, Saúde Mental e Segurança Pública, ele é um fruto do trabalho realizado no mestrado de Segurança Pública, em que atualmente eu estou cursando, e fruto também do curso de Psicologia. Então esse projeto ele tem uma parceria do coordenador, o professor Marco Antônio, e eu como professor responsável por esse projeto. Esse projeto ele tem basicamente dois pilares, né? Ele trabalha tanto com a prática, então ele é um projeto que vai contar com a participação dos alunos do Centro Universitário de Caratinga, e ao mesmo tempo ele é prático e ele faz parte de um núcleo de pesquisa. Então esse projeto ele tem dois núcleos de pesquisa. Quais são esses dois núcleos que funcionam? A gente tem um tema de pesquisa que é a percepção que as crianças e os adolescentes têm da segurança pública, especificamente da polícia.
E o outro núcleo de pesquisa é sobre a saúde mental da polícia, sobre o suicídio na polícia militar. Então, esse projeto ele existe a partir de 2 núcleos, que são esses dois pilares: percepção das crianças e adolescentes sobre a segurança pública e o suicídio na polícia militar. Além dessa parte de pesquisa, esse projeto ele funcionará de maneira prática. Por que ele leva o nome de psicologia comunitária? Né? A gente pode até falar também de psicologia na rua, né? Feita na rua. Ela foge um pouco à psicologia tradicional da clínica e esse do consultório, do divã. Exatamente, do clássico, né? Do dogmático. E ele é feito no morro, na rua, nos locais de vulnerabilidade, a partir do diálogo, a partir da troca. A gente fala consultório de rua exatamente porque ele não tem fronteiras, não tem muro. Então, esse projeto ele visa a parceria com a comunidade, ouvir o outro lado e aplicar a ciência de uma maneira dialética. Então, assim, esse é o pilar, né? A essência do nosso projeto. Tá, ele já está acontecendo, está com data para começar a acontecer? Esse projeto ele se iniciará em agosto. Em agosto. Início de E agosto. a gente pode pensar alguma coisa tipo o quê? Uma tenda? Vocês vão chegou numa comunidade, por exemplo, vai arrumar um local? Como é que funciona Então, como é que vai funcionar? Como ele é a psicologia de rua, né? A aplicação dele, ela deve ser, até para quebrar barreiras, que isso faz parte do projeto, ela vai ser no contexto da rua mesmo, na praça da comunidade, inserida no bairro, né? Em parceria com os líderes comunitários, em parceria com os jovens. Esse projeto ele também conta com um leque amplo de parcerias dentro da sociedade. A gente tem hoje algumas parcerias que já foram firmadas, como o Tiro de Guerra, né? Nós somos até bem recebidos pelo subtenente César. Então, assim, o pessoal lá ficou bem satisfeito com essa ideia de poder levar o tiro de guerra, essa ação social, né? A Polícia Militar é um setor importante nessa parceria. O próprio Incisa, né? Núcleo de Saúde do Centro Universitário de Caratinga, são parceiros nessa busca aí. Você falou aí sobre, além da questão da segurança, propriamente, da insegurança, provavelmente, dentro das comunidades, falou sobre suicídio na Polícia Militar. Isso é uma linha de pesquisa? Vocês têm informação a respeito? É alto o índice de suicídio na Polícia Militar? Sim. O suicídio, no Brasil hoje, né, assim, ele é alto. O suicídio hoje no mundo, né, ainda mais nos países de baixa renda e média renda, ele acontece assim, significativamente. Então não é pouco, não. Tem chamado a atenção na Polícia Militar? Sim. Dentro desse contexto, nós temos alguns fatores que influenciam no suicídio. Um deles é a questão do trabalho social, a pressão, né, assim, exercida pela sociedade. E a Polícia Militar hoje no Brasil, acho que não é novidade para ninguém, ela vive, né, assim, momentos de tensão, de pura tensão. Tanto relacionado à remuneração, tanto relacionado a muitas vezes estar colocada na segurança pública como um único instrumento, como único profissional. Então existe toda essa pressão sobre essa o pressão policial sobre o para que ele dê policial. conta da segurança. E existe um número alto de policial. E bandido cada vez mais armado, né? Com certeza. Mas tem essa questão ainda, né? Sim. Bandido cada vez mais preparado para matar. Sim. Então, assim, por que trabalhar o suicídio na polícia? Primeiro, porque é um número alarmante. Segundo, que a gente tem que cuidar de quem cuida da gente, né? Então, assim, a polícia é extremamente importante. E é importante ter uma qualidade de trabalho melhor, ter uma saúde mental para que ela possa exercer melhor a sua profissão. Então, assim, isso é um dado que existe a partir de uma demanda e que tem que ser trabalhado. Né? Tá. Mapear a questão da insegurança, né? Da violência. Na cidade igual Caratinga. Não é um projeto muito ambicioso, não? Eu vou até parafrasear, né, o Edgar Morin, ele fala de uma utopia possível. O que seria uma utopia possível? Ele é ambicioso, em partes é um sonho, mas possível. O que seria mapear as violências, né? Quando a gente fala dessas violências, a violência ela tem um contexto muito dinâmico, né? A violência é só o crime, é o assalto, não. A violência ela está implícita em várias situações. Então, se mapear, né, a região,
ela faz parte do projeto e, inclusive, é o diagnóstico, ela é a principal parte, porque a gente não pode ter um resultado eficaz se a gente não tiver números. Isso é um grande problema em segurança pública. Por quê? Porque existem alguns trabalhos que não são baseados em estatística, então se faz sem saber por quê. Então, mapear a região, ela é extremamente importante, ela vai iniciar todo o trabalho. E como que vai acontecer o mapeamento? A gente precisa, inclusive, dessa parceria com a polícia, até mesmo para ter acesso às notificações, às ocorrências, né? Uma parceria com as escolas, para saber o número de evasão de alunos. Tá. Você falou, na chamada do programa, nós falamos ali sobre o perfil das vítimas de tiro, né? Isso é uma média nacional, certamente. Em termos de violência urbana, tem mais ou menos traçado um perfil de vítimas e perfil de agressor? Tem sim. A gente tem um mapa da violência de Júlio Jacob, de 2016. Quem tiver interesse é acessível isso. E nesse mapa, que é o mapa mais atualizado, existe sim um perfil. Qual que é o perfil hoje no Brasil de vítimas? Tá? A gente tem hoje os negros, tá? Assim, com mais da metade, assim, chegando a 80%, 70%. Do perfil dessas vítimas que morrem por homicídios de armas de fogo. A gente tem os negros. São negros, pobres. São de classe média baixa, homens, tá? Da idade entre de 15 a 29 anos. Então a gente tem o gênero masculino, a idade jovem e o negro. Isso, e a renda. Vítima. São as vítimas. E os agressores? E os agressores. O Brasil hoje, ele é o terceiro país, ele ultrapassou a Rússia, no ranking da população carcerária. Então o Brasil hoje, ele tem cerca assim, de 607.700 presos hoje no Brasil. Tem presídio demais, né? Presídios demais não tem não, população demais carcerária tem, Tá. Isso já é um problema. Tá faltando presídio. Tá, e condições humanas para isso também. E dentro dessa população, a gente tem 70% de negros. 70% de negros. Então, não muda muito. Vítima para... É o que justifica, porque, na verdade, é o perfil social do próprio país, né? A maior parte da população brasileira é negra, 90% dos negros são pobres. Estão fora da né? escola. Estão fora da escola, sem acesso a uma série de direitos, né, de garantias. Exato. Então não tem nada a ver com a cor da pele, tem mais a ver com a condição social Com mesmo certeza. e com as oportunidades, que são dadas às diversas classes sociais. Sim. Eu queria que nosso tempo acabou no primeiro bloco, né? Mas eu queria voltar no segundo bloco, e a gente já falando sobre, nós estamos falando de fazer diagnóstico. O trabalho para o diagnóstico ou nós teremos ações em cima do diagnóstico? Você vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Você não sai daí, já nós voltamos com um assunto sensacional. Nós estamos falando sobre psicologia e segurança pública com o psicólogo Caio Cedra de Faria Gomes. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, um programa transmitido pela Supercanal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. O país parou para lamentar as mortes do cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, e do vigilante Leonardo José Mendes, que foram assassinados por criminosos em Santa Margarida, a cidade aqui ao lado de Caratinga, na manhã do dia 10 de julho. Ao mesmo tempo, várias discussões foram levantadas acerca do grau de violência do episódio. O Caio, aproveitando até o gancho nessa questão de Santa Margarida, eu queria voltar na questão anterior. Vocês vão fazer um diagnóstico da violência urbana em Caratinga. E esse projeto, ele termina um diagnóstico para poder apresentar para as autoridades ou tem algum projeto de intervenção que a psicologia poderia ajudar? Então, vamos lá. O projeto ele tem três momentos, tá? 3 módulos. O diagnóstico, como o primeiro e mais importante, a intervenção e a prevenção. Então, assim, é um projeto longo, tá? Inicialmente sem período de término. A ideia é que ele persiste por muitos anos. Mas ele está dividido nessas 3 etapas.
E esse diagnóstico se transforma, tá? A gente não tem diagnóstico que se mantém para sempre, não. Então, assim, será feito em módulos, mas é sempre atualizando. Então, assim, primeiramente, mapear a zona de perigo, a zona de vulnerabilidade. Em segundo momento, intervir com a psicologia e em parceria com outros núcleos sociais, com outros cursos da instituição que não só a psicologia, medicina, educação física, enfermagem. Então, assim, é um projeto que tem 3 momentos. E a prevenção, então tem que trabalhar junto. Né? Então, mas com certeza a intervenção, sim. Nesse caso de Santa Margarida, e o que chama até atenção ali, assim, que nas 2 mortes, né, nem o cabo, nem o vigilante, eles não esboçaram nenhum momento, nenhuma reação de ataque ou de violência, quer dizer, eles foram mortos de uma maneira cruel, né? Cruel. O que esses episódios representam para a questão do contexto da segurança na nossa região? Esse tema é um tema muito, muito importante, isso que você está abordando, e queria muito falar sobre isso. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria, assim, colocar uma situação que muito me preocupa, muito me preocupa. Esses dias eu pude acompanhar em rede social, isso acho que todo mundo, né, que hoje tem acesso, como que a população ela está vivendo um fla-flu. É um negócio incrível. O tanto que a gente escuta, assim, o tanto que eu vi esses dias, né, de pessoas, de profissionais, de pessoas que né, assim, bacanas, colocando assim, os direitos humanos como o culpado disso. Eu vi frases na rede social, assim, muitas, mas isso é culpa do 3 pontinhos do direito humano, vai direitos humanos tomar naquele lugar. Isso é muito preocupante, muito. Por quê? Porque isso não é jogo, isso não é fla-flu, isso não tem lado nisso não, né? A opinião, eu vou até fazer só um parênteses, mas a opinião pública, ela questiona de fato a atuação dos direitos humanos no sentido de achar que eles só aparecem quando é em relação ao marginal. Sim. Né? Quando é em relação, por exemplo, se esperava, por exemplo, manifestações em relação à morte do soldado, em relação à morte Sim, eu senti uma comoção, uma emoção muito forte tomou conta da população. Isso aí, faz parte até da insegurança, mas né? o que o pessoal, e atribui alguns isso. Formadores de opinião, eles multiplicadores, e eles costumam falar, é que se a morte fosse dos assaltantes, os direitos humanos estariam gritando, falando que é um absurdo, entendeu? Sim, nesse sentido. Com certeza, mas isso acho que deveria mudar um pouco esse pensamento, né? Até porque assim, a nossa Constituição é respaldada nisso, né? Os princípios fundamentais de cidadania, de igualdade, dignidade humana. Todos têm direitos, e todo mundo recorre aos direitos humanos, né? É igual o ateu que não acredita em Deus, quando está morrendo, pede pelo amor de Deus. Então, atacar os direitos humanos, isso não é legal, isso é binômio, isso é fla-flu. Então, o que eu vi sobre tudo isso? A população está muito insegura, né? Tá existindo uma comoção pública muito grande. Só que por que me preocupa? Porque junto a isso, é uma alienação muito grande. Nós não podemos entender a segurança pública como um resultado, e sim como um processo. Quando a gente pega esse caso de Santa Margarida, analisar friamente a morte da PM como resultado é muito simplista. Nós não podemos dizer isso, e a ciência não pode ver dessa forma. Nós profissionais, a população não pode ver dessa forma. Existe todo um processo para que aquilo ocorra. Vamos lá, vamos pegar alguns pontos aqui importantes. A morte do soldado e do vigilante seria uma consequência do estado de segurança que vive claro, o país. A polícia militar ela é importantíssima. Nós sempre queremos ela do nosso lado. E precisamos dela. Precisamos. Só que muitas vezes a própria polícia é colocada em uma situação sem nenhum tipo de segurança para ela. Assim, é inadmissível pensar hoje que a polícia não tem uma proteção, um capacete. Nem sei se, assim, acredito que não, porque a gente não vê isso, mas deveria ser mais cuidada, ter mais qualidade de trabalho, ter mais investimento na própria polícia. Então a gente não está falando mal de polícia, pelo contrário. A gente quer mais qualidade para elas. Não, mas certamente como tem faltado verba para a saúde, tem faltado verba para a educação, certamente
está faltando verba para segurança. Aí, exatamente. Aí quando a gente pega o criminoso e coloca ele como único resultado final, a gente está descartando todas essas possibilidades. A gente não está falando dos governantes, dos políticos que não investem, a gente não está falando da educação, a gente está falando só do criminoso. Né? Como que esse projeto seu da psicologia em parceria aí, que vai envolver polícia militar, vai envolver tiro de guerra, vai envolver escolas, vai envolver a própria educação, né? Como é que ele pode prevenir situações como essa de Santa Margarida? Através da ideia, né, de utopia possível, né? A gente trabalha como é que ele pode prevenir. Primeiramente, esse projeto ele vai criar possibilidades, oportunidades. Falar na comunidade sobre essas questões, né? Falar sobre profissionalização com os jovens, escutar as crianças. Este projeto, essa pesquisa de percepção da polícia militar, só vou relatar um caso como isso é importante. Eu trabalhei algum tempo na comunidade da Rainha da Paz, essa pesquisa ela já está em andamento. E qual foi a ideia da pesquisa? Apliquei alguns questionários, algumas entrevistas em crianças. E você, assim, vê como que as crianças de 4, 5, 6 anos, a percepção que muitas delas, destes locais, têm sobre a polícia, se assusta. É boa, não? É ruim? Assusta. Porque elas, assim, crianças com 4 anos não gostam de polícia. Por que não gostam de polícia? Essa é a questão. Será que é importante isso? Será que é importante a criança crescer com esses juízos, com esses valores morais? E é uma mudança, né, de pensamento até, porque eu me lembro que na minha geração e na sua geração, eu tenho certeza disso, a gente ficava imitando a polícia, né? A gente queria ser policial, todo mundo queria ser policial. Sim, tem alguma coisa acontecendo aí no momento que e precisa tem ser resolvido isso nessas regiões mais de vulnerabilidade. Mais vulneráveis, a polícia não pode ser vista por essas crianças como vilã. Até porque como definitivamente parceira. não é, né? Ela é parceira, né? E é parceira. Mas e aí, vamos mudar a percepção dessas crianças? Será que isso é um trabalho importante? Esse projeto consegue fazer isso? Quer dizer, consegue trabalhar isso? Ele vai trabalhar vai trabalhar então com família, vai trabalhar com escola? Com certeza. No sentido de valorizar mais até o papel da própria polícia, de mostrar a importância, claro, a parceria. Trazer para o lado dessas pessoas, né? Tirar um pouquinho essa rivalidade que existe. Enfim, e lembrando o seguinte, que esse trabalho, esse projeto, ele não é de curto prazo, não. E o resultado? Não é assim que funciona as coisas. Como é que vocês pretendem chegar às zonas de conflito? Como nós pretendemos chegar às zonas de conflito? Através do diagnóstico, através da estatística, através do número de ocorrências, através de várias situações, de demandas de cada região. Tá. E existe um mapeamento das zonas mais inseguras ou de maior violência da cidade de Caratinga? Hoje, né, assim, posso dizer que se existe é senso comum, né? A gente imagina. Muito bem. Esse mas diagnóstico friamente vai fazer calculada, não Mas não o conheço. cenário da violência em Caratinga, tem uma ideia? Tem uma É ideia. alto, é bom, é o normal que tem em todas as cidades? É maior que das cidades? Como que funciona isso? Então, o país todo vive, né, assim, um momento crítico, violento, né? Isso é geral. Mas Caratinga a gente tem um grande número, sim, de andarilhos, de drogas, de pessoas, de furto. Caratinga hoje cresceu muito. Você falou sobre andarilhos, quer dizer, a população de rua aumentou no Brasil inteiro, né? Sim. As capitais são uma coisa muito preocupante. Caratinga também aumentou. E tem muito a ver com a questão econômica, né? Sim. E é um fato interessante porque, na medida que tem menos dinheiro, a economia está ruim, a classe média que sente mais. E quando ela sente mais, ela ajuda menos. Quando ela ajuda menos, aquele cara que deixou de receber uma sopa, deixou de receber uma ajuda simples, ele acaba indo para a rua, sabe? Sim, né? com certeza. Por questão disso. A família não está ajudando mais, o compadre parou de ajudar, aconteceu alguma coisa, e população de rua, violência com certeza. aumentando. E a gente não pode rotular essas pessoas como criminosos, mas são possibilidades, são fatores que podem desencadear. Uma outra questão, Caratinga hoje é uma cidade que está crescendo muito o número de loteamentos, tá? E o crime hoje no Brasil, ele é urbano. Então, assim, esses loteamentos crescendo, assim, o que a gente tem hoje, por exemplo, de carros, de jovens que param, assim, fora do horário padrão para estar na rua,
Assim, tá muito grande isso. Então, se os focos de crime em Caratinga, hoje eles são enormes. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o tempo completamente estourado. Nós voltamos já, não sai daí. Nós voltaremos para o terceiro e último bloco. Nós estamos falando sobre psicologia comunitária, saúde mental e segurança pública, com o psicólogo Caio César de Faria Gomes. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, um programa transmitido pela Super Canal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar ao terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o psicólogo Caio César de Faria Gomes. E o nosso assunto é segurança pública, psicologia e segurança pública. Caio, segurança não é mais coisa só de polícia? Com certeza não. Como foi dito ao longo do programa, segurança pública, primeiro, segurança pública é coisa de todos nós, né? Segurança pública é coisa da população. E a polícia não pode ser sobrecarregada com esse peso, né? Ela faz parte, a polícia ela é um instrumento importantíssimo na segurança pública, mas todos os fatores sociais estão envolvidos, né? A educação, as escolas, na maneira de formar as crianças e os jovens, a economia, as possibilidades. A segurança pública ela precisa ser vista como algo de todos nós. Eu acompanhei nas redes sociais algumas palestras suas. Tem uma palestra que você fez na escola Nilo Peçanha, na cidade do Rio de Janeiro, e você falou para educadores e o assunto era segurança pública e educação. Acesso à educação, saúde e renda são determinantes nesse processo? Com certeza. Especificamente tratando da palestra, né, para os professores, a minha linha de pesquisa, uma linha que eu acredito e que eu estudo muito no mestrado, é sobre a educação, sobre o papel da escola na formação de crianças e adolescentes e contribuindo para erradicar a criminalidade. Então a escola ela é uma instituição formadora, que tem sim, um caráter de extrema importância na formação dessas crianças e aonde estão, né, os jovens, as crianças que não estão na escola, esse é o grande problema. Então a escola ela precisa trazer, né, para o lado positivo, a escola precisa acolher, precisa possibilitar caminhos, possibilitar e trazer essas crianças, né, assim, para um contexto de igualdade, para contribuir para a diminuição e para o crime, né? Então, trabalhar a segurança pública é falar, sim, da escola. Nós falamos aí sobre o perfil, né, médio nacional dos agredidos, dos agressores. Vimos que eles se encontram, em sua maior parte, entre a população mais pobre e com menos educação. Mas nós vamos encontrar casos aí, de muitos casos, né, das pessoas que são da classe média alta, pessoas que passaram por boas escolas. O que acontece quando esses fatores não impedem, por exemplo, a entrada no mundo do crime? Então, isso é importante. Até agora nós falamos de estatísticas relacionadas ao crime de homicídio, né? Então, inclusive os dados que foi colocado aqui e da população carcerária, ele está relacionado em grande parte aos homicídios por arma de fogo. Mas, como eu disse, o crime e as violências elas estão manifestadas de diferentes formas. A gente não pode esquecer aqui do crime do colarinho branco, né, que o Brasil hoje vive, que são de extrema importância e quando eu digo que a gente não pode pensar na segurança pública como resultado, é justamente por esse processo, né? A gente tem que ter a consciência de que o voto, né, de que o voto errado, o voto sem consciência, ele tem frutos e a gente está colhendo isso e vai colher para daqui a 10, 20, 30 anos. Então, a sua pergunta é pertinente. O crime está distribuído nas diversas classes sociais no país. Né? E só fazendo um comentário, né, que a desigualdade no país ela é tão grande, só complementando isso que você falou, ela é tão grande porque, não obstante
a maior parte dos agredidos, dos agressores estarem na classe dos mais pobres e dos negros, mas tem um contraponto, né? Aí que vem a desigualdade. É que a Operação Lava Jato, quantos negros nós estamos vendo na Operação Lava Jato, né? Só tem branco e muito ouro claro na Operação Lava Jato. É comum as pessoas não quererem ser ajudadas. Aí você está com um projeto que vem possibilitar uma ajuda. Como que a psicologia avalia isso quando a pessoa não quer ser ajudada? Então, a gente entender esse não querer ser ajudado, né? A gente tem que pensar também até onde esse querer ele realmente é um querer consciente, né? E, enfim. Então o trabalho o projeto de psicologia comunitária ele não vem para obrigar, enfim, a gente vai de desencontro a qualquer tipo de opressão, de punição. A ideia não é essa. Então é um querer ajudar, primeiramente ouvindo, né? E acredito, isso a gente vai ver na prática, mas que o que não falta hoje no país é pessoas querendo falar. Logo no início do programa, nós falamos sobre as vítimas de tiro. O brasileiro votou contra a proibição de venda de armas de fogo em 2005, no referendo sobre o desarmamento. Ele se sente seguro, mas é vítima de mortes por arma de fogo. Como resolver esse dilema? Isso é uma questão bem debatida, né? Existem os dois lados da moeda aí. Tem muitas pessoas que são contra o desarmamento, outros a favor, mas de fato, né? Quando a gente olha o próprio mapa da violência de Jacob, é comprovado que existiu uma estabilidade a partir do ano, né, de legalização da lei. Existiu uma estabilidade no quadro de homicídios. Então, sim, a gente não pode falar que aumentou. Diante a média dos anos, então, com a lei do desarmamento, houve uma diminuição, sim. Agora, existem várias contrapartidas. Por exemplo, mas o criminoso continua tendo arma e o cidadão de bem entregou. Então, sim, são situações que vai sempre existir uma contrapartida, um questionamento, mas a gente tem que pensar que quando a gente fala em arma de fogo, a gente tem mortes por acidente, a gente tem suicídio, a gente tem vários outros maneiros que não só o homicídio. E contra fatos não há argumento, né? Se existir uma estabilização, mesmo que pouca, acho que a gente está no caminho certo. Ok, infelizmente nosso tempo está acabando. Você tem um minuto aí para suas considerações finais. Deixar o seu recado aí para os telespectadores da Super Canal TV, da TV Sistec e da UNEC TV. Mais uma vez, né, me despeço, espero voltar outras vezes no programa e deixar um chamado aqui para a sociedade caratinga, principalmente para os administradores públicos, para os gestores, falar sobre a importância da segurança pública. Esse projeto ele tem iniciativa, né, do Centro Universitário de Caratinga, do curso de Psicologia, mas ele é um projeto de todos, ele é um projeto que sozinho não vai existir. Então, mais uma vez, pedir mesmo o olhar, o investimento, acreditar na segurança pública e, enfim, é isso, e agradecer, e a gente vai, em outro momento, estar trazendo, né, os dados, os números de coisas boas para a nossa região. Ok, muito obrigado. Um grande abraço, foi muito bom, entrevista esclarecedora, foi muito bacana o nosso papo. E no começo da conversa, quer conversar mais sobre esse assunto, nós vamos deixar aqui o nosso convite à Polícia Militar, vamos encaminhar um convite formal ao Major para que ele venha aqui falar conosco sobre segurança pública. Então, muito obrigado. E você que estava nos assistindo, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.